Bem-vindos, bem-vindas! Tudo bom, pessoal? Aqui é Jorge Giacomini. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui falamos e vivemos sobre projetos e impressão 3D. Pessoal, hoje vamos falar sobre um material que ele é bastante utilizado no mundo da impressão 3D para fazer protótipos funcionais. Aqueles que precisam de uma resistência maior que o PLA e o ABS. Isso mesmo, vamos falar sobre o PETG. Confira depois da vinheta. Uh, yeah. Então, pessoal, o PETG é um termoplástico pertencente à família do poliéster e é bastante utilizado na impressão 3D. Ele é derivado do PET, aquelas embalagens de plástico, de garrafa PET, que a gente vê comum aí no mercado. Então, ele é basicamente uma versão turbinada daquela lá, com toque de glicol, que assim torna ele mais resistente e mais fácil de imprimir. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos positivos e alguns negativos sobre o PETG. O primeiro, o PETG, como já dito, ele tem uma boa resistência mecânica, maior que o PLA e o ABS. Isso faz com que ele seja o mais escolhido para as aplicações que precisam ter maior durabilidade, resistência a alguns impactos, esse tipo. Referente à resistência química, para alguns produtos ele é muito resistente. Alguns produtos químicos ele tem uma resistência muito boa. Porém, vocês já devem ter visto que algumas pessoas utilizam a acetona para dar um acabamento melhor em questão do ABS, por exemplo. O PETG ele não aceita isso. A acetona ela tem uma agressividade muito alta com o PETG. Então a gente não pode utilizar ela para dar acabamento no PETG. Outro ponto positivo é a estabilidade dimensional. O PETG ele mantém a sua dimensão quando ele é exposto a variações de temperatura, assim tornando ele termicamente mais estável. Um outro ponto também positivo é nessas questões ambientais que hoje está rodeando o mundo é que o PETG ele é reciclável. Então isso acaba trazendo um benefício do ponto de vista ambiental. Porque assim como o PET, a gente consegue reciclar, né? Mas, como nem tudo são flores, PETG ele também tem alguns pontos negativos. Um deles é a degradação à luz UV. É, quando o PETG fica muito tempo exposto à luz ultravioleta por um longo período, ele pode começar a ficar amarelado ou também pode começar a perder algumas propriedades mecânicas. Então, se você precisar de um material que vai precisar ficar exposto à luz ultravioleta, eu indico o material ASA. E agora, se você quiser saber mais sobre esse material ASA, escreva aqui embaixo nos comentários que eu trago um novo vídeo para vocês falando sobre esse material. Continuando falando sobre alguns pontos, o PETG ele tem baixa resistência a risco. Embora ele tenha resistência a impactos, igual o PET convencional, o PETG ele ainda pode arranhar facilmente em comparação a outros materiais que são um pouco mais duros. Um desses materiais é o policarbonato. Agora, para falar um pouco sobre as configurações para impressão, se essa for a primeira vez que você vai utilizar o PETG, eu recomendo que você faça uma torre de teste de temperatura, para assim você encontrar a situação ideal, aquela adequada para o seu processo que você vai utilizar. E também pensando que você vai fabricar algumas peças com funcionalidade mecânica, isso é, se for o seu caso, eu recomendo que você faça uma impressão inicial para descobrir qual que é o fluxo ideal para o seu material e se também vai ocorrer contração do material. Falando nisso, já escreve aqui embaixo também nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a fluxo de material, contração ou qualquer outra dúvida. Escreve aqui nos comentários. Agora falando em relação às temperaturas. O material o PETG ele pode sofrer algumas variações fabricante para fabricante. Aqui no meu caso, eu sempre estou utilizando o material da Volt
3D. É um material que eu tenho com muita confiança, que eu já utilizo há bastante tempo e tem mostrado muito de alta confiabilidade. Mas, voltando à questão da temperatura, normalmente, para imprimir o PETG, a gente vai estar entre 220 a 245 graus para o bico. Já para a mesa, ele vai ficar entre 70 e 80 graus. Sempre lembrando de usar um adesivo para dar aderência à mesa, para evitar que a peça descole da mesa e daí acaba perdendo, seja no começo da impressão, seja no meio ou pior, no final da impressão, que é quando você vai ter perdido muito material, muitas horas, e daí você vai acabar ficando bravo. E não é o que a gente quer na impressão, né? Então lembre-se sempre de utilizar um adesivo de aderência na mesa. Um ponto muito importante que é bom a gente comentar é sobre a umidade. O PETG, como outros materiais, ele também absorve a umidade. Então, o bacana é que a gente sempre garanta que ele vai estar sem umidade. Tá, mas como você vai me perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Bom, primeiramente, separa um forninho aí, se você tiver condições, separa um forninho para você fazer a secagem dos seus materiais. Não utiliza o forno da sua casa, aquele forno onde você esquenta comida, essas coisas. Não utilize ele, porque alguns materiais soltam algumas toxicidades e isso pode transferir posteriormente para os materiais, para a alimentação. E daí você vai estar consumindo, isso pode ser muito prejudicial à saúde. Então, sempre separa um forninho, faz uma estufa ali para os seus materiais para você estar secando eles. E em relação ao PETG, você colocando o PETG nessa estufa, no forninho, a uma temperatura de 60 graus e aproximadamente com uma duração de 3 horas, você já vai conseguir garantir que o material vai estar seco o suficiente para você utilizar e evitar aquelas teias de aranha, aqueles fios quando está imprimindo. Isso muitas vezes é por causa da umidade que causa esse problema na impressão. Agora falando um pouco sobre a ventilação, o PETG é uma opção equilibrada entre o PLA e o ABS. O PLA a gente sempre acaba utilizando ventilação 100%. E o ABS acaba zerando a ventilação e muitas das vezes é recomendado que se utilize impressoras câmara fechada para evitar qualquer fluxo de ar gelado. E esses fluxos de ar normalmente é o que acaba causando empenamento, wrap das peças. Então, o PETG, como ele é o intermediário ali, a gente pode utilizar para ele entre 30% e 50% de ventilação, que ele vai aceitar super bem. Agora, trazendo alguns pontos de aplicação do PETG, eu vou falar alguns rápidos aqui, são muito utilizado componentes automotivos, seja aqueles painéis internos, elementos decorativos de peças automotivas, devido à sua resistência a impactos e a estabilidade dimensional. Isso é uma característica muito valiosa nesse contexto. Outro campo também que pode ser utilizado PETG são em equipamentos médicos e odontológicos. Por ele apresentar uma atoxicidade, resistência química, o PETG é muito bem empregado na fabricação de equipamentos médicos e odontológicos. Isso inclui dispositivos diagnósticos, embalagem para alguns instrumentos, protetores faciais. Você já deve ter visto alguns jogadores de futebol comum ou futebol americano, qualquer outro esporte, que eles usam aquelas protetores faciais depois que sofreu alguma fratura. Provavelmente aquele material deve ter sido construído em PETG, justamente por causa das suas propriedades mecânicas. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha agregado a vocês. Se vocês quiserem acompanhar mais, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, também deixar o seu like, compartilhar com um amigo seu que queira obter mais conhecimento. A gente se vê até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.